Pessoal, vou mostrar para vocês como funciona, como que a nossa mente ela é tão poderosa ao ponto de nos fazer imaginar e pensar as coisas. Tá, a nossa mente ela é uma bola. Dentro dessa bola existe vários neurônios. Esses neurônios nos permitem visualizar imagens. Então, quando a gente começa a fechar o olho e pensar, esses neurônios começam a trabalhar. Então, por exemplo, eu vou pensar num carro aqui. Pensar fazer um carro, dando um exemplo, não vou fazer. Como que essa imagem do carro apareceu na minha mente? Ou às vezes ela aparece que nós chamamos que nós temos na nossa mente de imagem. Gravador de imagem a gente tem dentro da nossa mente, tá? A gente decora tudo, a gente lembra tudo que a gente viu, que a gente faz, tudo bem. Mas isso nos faz ter esse, digamos que é um gravador ou até mesmo recordador de imagem por causa dos neurônios que a gente tem na mente. Então, por muitas das vezes eu quero fazer um carro aqui. Eu vou me lembrar do carro para fazer aqui. Porque os neurônios que tem na nossa mente nos permite lembrar. E também os neurônios nos permite visualizar coisa. Então, o que faz? Vamos botar que isso aqui é um cérebro. O que faz nosso cérebro programar a imagem os neurônios cerebrais, tá? Então tem gente que, por exemplo, são muito inteligentes. Por exemplo, tem um QI muito alto. QI é o quê? Na minha opinião, é a capacidade de... Na minha opinião, o QI é a capacidade de pensar, sabe? Na minha opinião, a capacidade intelectual. Tem gente que tem o QI muito alto, ou seja, tem gente que não tem mais, não que nasce com neurônios a mais do que o normal, mas tem gente que tem um QI, ou seja, capacidade intelectual de fazer coisas impressionantes que impressionam o mundo. Existe gente que tem o mesmo QI que, por exemplo, você. Todos nós usamos aproximadamente 5% do nosso cérebro, tá? 5% do nosso cérebro, tá? Então, existem pessoas que nascem com QI, que eu digo que QI é a capacidade intelectual, com 20%. Com 20%. Tem gente que nasce com QI 20%. E esse QI, 20%, geralmente permite que a pessoa, que tem os seus neurônios no cérebro, faz com que a pessoa invente, planeje mais coisas do que uma pessoa que tem o QI 5%. Entendeu? 5%. Então, todos nós nascemos com a mente normal, 5% de capacidade mental, tá? Só que tem gente que nasce por exemplo, não que nasce 20%, mas nasce um pouquinho a mais de 5%. Tem gente que tem uma mente muito impressionante, tem gente que tem uma mente que é uma mente muito, mas muito inteligente, sabe? Então, os neurônios nos faz pensar e visualizar, tá? Os neurônios nos faz pensar e visualizar. Só que tem gente que nasce com QI acima da média, digamos assim. Tem gente que nasce com QI acima da média, que são pessoas com capacidade intelectual muito grande, que são chamados de superdotados inteligentes acima da média. Tá bom? Então, só para dar o resumo.
O que faz a gente pensar e visualizar são os neurônios, tá? E também o que faz a gente lembrar de uma coisa são o gravador mental. A gente tem a facilidade de, por exemplo, tem gente que tem facilidade de recordar a imagem, sabe? Memória fotográfica. Faz a pessoa lembrar de um carro que viu há 10 anos atrás e faz aqui, chamado de memória fotográfica. E o QI, que é uma capacidade intelectual, tem gente que tem o QI a mais um pouquinho do que os outros. Não que os neurônios têm um pouquinho a mais, porque todas as pessoas têm a mesma quantidade de neurônios na mente. Mas tem pessoas que têm o QI muito alto. Tem um QI muito alto, que são muito inteligentes. Tá bom? Então já deu para vocês entenderem aqui. Os neurônios nos capacita de visualizar e pensar. O QI, que é a capacidade intelectual, é o nível da sua inteligência. Se o seu QI é 5%, que geralmente é normal de todo mundo, você vai pensar o que todo mundo pensa, você vai fazer o que todo mundo faz. Mas tem gente que nasce com uma mente muito mais inteligente e com um nível muito mais elevado do que apenas um QI de 5%. Entendeu? Tem gente que é muito mais inteligente. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo aqui, Douglas Pereira Guimarães, para mostrar para vocês como é a nossa mente humana e como ela trabalha e qual é a função dela, tá? Então, existem pessoas mais inteligentes que umas e existem pessoas que também não são tão inteligentes, mas têm um discernimento. Por quê? Não é por causa que tem a quantidade de neurônios a menos, não, mas é porque a pessoa nasce com um QI, capacidade intelectual, acima de outras pessoas. E isso lhes traz a possibilidade de ser mais inteligentes. Ok? Então, os neurônios nos faz pensar e visualizar. Tá bom? E a recordação de imagens, chamada memória fotográfica, tem gente que é boa nisso, tem gente que não é, que nos faz, por exemplo, eu vi um parafuso há 10 anos atrás, preto. Eu lembro, eu vou desenhar aqui o parafuso da mesma forma que eu vi há 10 anos atrás. Isso é memória fotográfica. Então, queria mostrar para vocês e queria de forma resumida na prática, de como funciona a mente humana. Tá bom? Tchau, tchau.